Hello, queridos farmas, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Então, bora dar continuidade na nossa playlist de farmacognosia. Quando eu falo de farmacognosia, é impossível eu falar desse conteúdo sem falar um pouco sobre a farmácia viva, que nada mais é do que um conhecimento do povo para o povo. Então, bora entender melhor o que de fato é a farmácia viva. Quando eu falo de farmácia viva, eu falo sobre uma expressão que é muito complexa, tendo em vista que é uma expressão que envolve desde a questão do cultivo, da preparação e envolve também a questão do uso das plantas medicinais para fins terapêuticos. Esse conceito vai ser um conceito que vai definir uma abordagem mais holística, ou seja, aquela abordagem que é passada de geração em geração e que está muito integrativa dentro da farmácia, certo? Sendo que a farmácia viva tem a finalidade de promover saúde e bem-estar dos pacientes por meio de uma abordagem mais personalizada e preventiva, ok? Além do termo farmácia viva, outra coisa que é muito importante dentro da farmácia viva é o programa Farmácia Viva, que foi desenvolvida pelo Francisco José de Abreu Matos, conterrâneo meu aqui do Ceará, que desenvolveu um programa Farmácia Viva, que é um modelo para grande parte das ações dos municípios brasileiros. O Francisco José de Abreu Matos, o professor Matos, ele é muito importante e ele é internacionalmente reconhecido pela criação desse programa Farmácia Viva, que foi o primeiro programa criado com a finalidade de ter ali uma assistência farmacêutica social por meio dos usos de plantas medicinais. Esse programa ele foi tão importante mesmo, que foi criada uma portaria essa que tem o número 886, de 20 de abril de 2010, que instituiu a farmácia viva no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, perceba que o programa Farmácia Viva, ele é um programa que foi criado em 1983, mas que ganhou tanto espaço, que acabou sendo uma política pública dentro do Sistema Único de Saúde, né? Nessa perspectiva, quando eu falo do programa Farmácia Viva, eu falo de um programa que teve muita finalidade, principalmente a finalidade de substituir o uso tradicional de plantas medicinais sem nenhuma base científica, certo? Por plantas que as propriedades terapêuticas fossem de fato comprovadas, gerando ali o uso correto de plantas medicinais e suas preparações. Então, de tal forma, o programa Farmácia Viva foi um programa ali que fez o uso racional de medicamentos fitoterápicos, das questões fitoterápicas, de plantas medicinais. E esse programa, ele foi muito importante, tendo em vista que esse objetivo é um objetivo assim amplo, mas quando eu pego um objetivo mais resumido, eu quero falar que esse programa Farmácia Viva, no caso, ele uniu o conhecimento popular tradicional é, com a questão científica, devolvendo o conhecimento do povo para o povo, ou seja, comprovando que o conhecimento do povo está correto, pode sim ser utilizado sem nenhum problema. Isso ali não vai acarretar em danos na sua saúde. Então, isso é assistência farmacêutica, né? O objetivo desse programa foi total promover ali uma assistência farmacêutica de forma científica. Além disso, quando eu falo do projeto Farmácias Vivas, eu tenho que falar sobre o Francisco José de Abreu Matos, que foi o farmacêutico reconhecido como sendo o criador do projeto, e também tenho que falar do Alfrânio Gomes Fernandes, que é o botânico, o casca de bala, digamos assim, o best friend, o melhor amigo do professor Matos, e que, junto com ele, durante muitos anos, eles viajaram no Nordeste brasileiro, principalmente o interior, em busca de plantas nativas e de como aquelas populações estavam utilizando aquelas plantas nativas, para qual a finalidade terapêutica elas estavam utilizando.
Então, a curto e grosso modo, eu posso dizer que o Francisco José de Abreu Matos e o Alfrânio Gomes Fernandes, eles viajaram com a finalidade de fazer pesquisas etnobotânicas, coletar informações a respeito das quais eram utilizadas essas plantas medicinais. Por fim, não ir para o laboratório da UFC para pesquisar a eficácia dessas plantas, bem como a toxicidade. Dentro desse projeto Farmácia Viva, eu tenho 4 etapas. A primeira etapa foi a catalogação das plantas medicinais em função do uso terapêutico. Depois, eu tenho a identificação botânica, ou seja, que espécie de planta é aquela, né? Qual é a finalidade dessa planta? Depois, eu tenho uma terceira etapa que vai ser o isolamento dos grupos químicos, ou seja, quais são as propriedades químicas que aquela planta ela tem? Será que ela tem uma acetona? Será que ela tem um aldeído? Então, qual é a propriedade química que ela tem que vai fazer com que ela de fato tenha uso terapêutico? E, por fim, eu vou ter ali a correlação dos princípios ativos com o uso popular. Poxa, aquele pessoal está usando aquela planta ali para dor de barriga. Será que tem alguma relação, o grupo químico, com de fato essa ação terapêutica? Se sim, isso vai ser a correlação. Sim, o princípio ativo daquela planta, ela tem substâncias que de fato faz com que a pessoa melhore da dor de barriga. Então, é basicamente isso, certo, galera? Então, quando eu falo sobre o programa Farmácias Vivas, eu vou falar que ele é um programa que tem muitas atividades. Dentro dessas atividades, a gente pode elencar aqui a questão das pesquisas bibliográficas e experimentais feitas com plantas medicinais, a seleção dessas plantas medicinais, a aplicação de técnicas agronômicas de coleta, certo? A gente também vai ter a questão da adaptação do cultivo das plantas selecionadas, então teve toda a questão de adaptar aquela planta ao solo, que não é nativo dela, ao clima, que também não é nativo dela. Também tem a questão da preparação e da distribuição de mudas, não é? E, por fim, tem também a questão da prestação de assessoria tecnocientífica para as comunidades, ou seja, explicar para as comunidades como fazer o uso daquela planta, explicar para as comunidades como cultivar aquela planta, não é? Por fim, também tem a questão de educação em saúde, que nada mais é do que levar palestras nas escolas públicas e privadas, levar também palestras em comunidades, dar orientação a pacientes, fazer campanhas educativas e também levar oficinas de preparações caseiras. Então perceba que o programa Farmácias Vivas, ele é um programa de total assistência farmacêutica, né? Tendo em vista que leva essa questão de educação em saúde, que é um papel primordial quando a gente fala de farmácia. Algumas vantagens, algumas não, né? Quando a gente olha esse slide, a gente percebe que muitas vantagens são vistas dentro da farmácia viva, dentre as quais a gente pode falar sobre a utilização de remédios eficazes, seguros e baratos, porque vai ser um remédio fitoterápico, e remédio fitoterápico geralmente vai ser mais barato, o fácil acesso à população a esses medicamentos, a possibilidade de ter ali um preparo caseiro. Também tem a questão do baixo custo operacional, ou seja, a manipulação desses medicamentos não dependem de muitos equipamentos sofisticados. Também tem a questão do menor risco de efeitos colaterais. Entretanto, a gente tem que se lembrar, não é porque é natural que não vai fazer mal, certo? Tem ali uma menor risco, uma menor incidência de você ter efeitos colaterais, mas ainda existe o risco, ok? Também vai ter a ampliação da ação terapêutica, um medicamento que é utilizado para dor de barriga, às vezes também pode ser utilizado para dor de cabeça ou para qualquer outro tipo de dor. Também vai ter a questão da geração de emprego e renda, que querendo ou não é algo muito bom dentro da farmácia viva, ser implantada dentro de uma comunidade. Também tem a questão do fortalecimento da agricultura familiar e também a questão de levar uma consciência ambiental para comunidades, certo?
Tem o resgate de culturas e saberes passados de geração para geração. Também tem a questão da menor demanda dos serviços de saúde, que é algo que, querendo ou não, é muito bom. E também vai ser muito boa essa questão das farmácias vivas, porque é mais um campo de pesquisa e de estágio para os profissionais da área da saúde. Quando eu falo do projeto Farmácia Viva, eu vou estar falando de um projeto que tem três tipos, que designa três tipos de farmácia viva, certo? A primeira farmácia viva vai ser aquela farmácia viva que vai ser mais básica. Vai ser uma farmácia viva que vai ter hortas de plantas medicinais em unidades de farmácias vivas comunitárias, certo? E unidades do SUS. Vai ter ali a supervisão de profissionais do serviço público e municipal de fitoterapia. Geralmente, dentro desses modelos de farmácia viva, vai ser necessário ter ali um médico para o diagnóstico da doença do paciente, vai ser necessário ter um farmacêutico, não é? Para a identificação das plantas e também a questão da manipulação de fitoterápicos e da questão do controle de qualidade, bem como da orientação e da dispensação desses medicamentos. Não é o caso desse primeiro modelo, mas é importante eu salientar isso para vocês. E também é necessário ter ali um agrônomo, porque vai ser ele que vai ser o responsável por fazer o cultivo, a colheita e o controle do crescimento e o controle de pragas daquela lavoura, né, daquela horta. Outro modelo de farmácia viva que é muito importante dentro desse programa de farmácias vivas é o modelo Farmácia Viva 2, que vai ser um modelo que vai destinar o cultivo e a dispensação de plantas medicinais secas, ou seja, das nossas drogas vegetais. Geralmente, neste modelo, vai também se trabalhar a questão da agricultura familiar, que vai ser destinadas ao abastecimento das unidades de saúde do SUS. Aí a gente já vai ter o quê? Já vai ter a questão da agricultura familiar. Então, por isso que uma das vantagens da farmácia viva é a geração de emprego e o fortalecimento da agricultura familiar, tendo em vista que o modelo 2 de farmácia viva depende da questão da agricultura familiar. Por fim, meus queridos farmas, eu chego no terceiro e último modelo de farmácia viva, que em geral vai ser um modelo que vai ter ali um laboratório específico para a padronização e para o abastecimento das unidades do SUS. Geralmente, nesse modelo, vai ter ali um laboratório que vai produzir drogas, ou seja, medicamentos fitoterápicos manipulados, certo? Medicamentos naturais manipulados. E vai obedecer todas as especificidades do formulário do formulário da fitoterapia da CESA, né? Que é um sistema essencial quando eu falo de farmácia viva, quando eu falo de controle de qualidade de drogas vegetais, quando eu falo da questão de medicamentos fitoterápicos. Então, se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor a farmácia viva, curte, comenta, compartilha com aquele teu amigo que também está em dúvida. E um beijinho e até a próxima videoaula dessa playlist. Querido Farma, assiste as outras videoaulas desse canal, meu amor, que você tá perdendo conteúdo maravilhoso e bom. Cheiro no oi e até a próxima videoaula.